Fala pessoal do canal Casal com Juros, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser sobre taxa de juros e fundos imobiliários. Então já se inscreve aqui, já deixa o like, acompanha a gente tem uma série Rumo ao Milhão que a gente coloca aqui todos os ativos que a gente compra, é uma carteira pública aberta para todo mundo ver tudo que a gente está fazendo e explicando o racional por trás. Então acompanha a gente aqui no YouTube e vamos lá! Hoje também eu quero fazer uma ressalva porque nós estamos aqui com um microfone novinho que nós compramos aqui, um microfone de alta qualidade, tudo para produzir o melhor áudio para você aí em sua casa, levar esses vídeos bons para o conforto do seu lar. Então vamos lá falar sobre fundos imobiliários e taxa de juros. A taxa de juros ela é um mecanismo utilizado para controlar a inflação. Quando a economia está aquecida e muitas pessoas vão comprar para produtos, contratar serviços, existe um grande número de pessoas empregadas. Então, quando a economia está movimentada, a tendência é o preço dos produtos subirem, porque muitas pessoas estão comprando. Então, quando a inflação aumenta, o que ocorre é que a taxa de juros também aumenta com a tentativa de conter a inflação. Por quê? Porque aumenta-se a remuneração sobre o capital, então os juros maiores, se você guardar o dinheiro, você vai receber mais dinheiro por ter guardado o dinheiro. Então, com isso, busca-se tirar o dinheiro de circulação para que a inflação fique controlada e isso segure o aumento do preço, né? E é assim que funciona a taxa de juros. Geralmente, quando a taxa de juros começa a subir, mais pessoas colocam o dinheiro na renda fixa. Por quê? Buscando, então, ter rentabilidade com a segurança da renda fixa. Porém, quando a taxa de juros começa a cair, muitas pessoas já migram para outros ativos, como os fundos imobiliários ou as ações, buscando uma rentabilidade mais atrativa. Porém, esse movimento ele é sempre antecipado, então ele não ocorre na data que a taxa de juros cai, e sim é um movimento antecipado considerando a taxa de juros futura. Então, nesse sentido, vamos falar sobre os fundos imobiliários e como é que essa questão da taxa de juros está influenciando os fundos imobiliários. Vamos começar entendendo rapidinho o que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são uma forma de você investir em imóveis sem propriamente precisar ter um imóvel. Então você, pessoa física, coloca um dinheirinho lá no fundo imobiliário por meio das cotas e o fundo imobiliário junta esse dinheiro com o dinheiro de outros cotistas e investe em lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings. Então ele vai fazendo os investimentos em imóveis e ele remunera você por você ter emprestado esse dinheiro para o fundo. Essa remuneração corre a partir de proventos, então todo mês você tem um dinheirinho pingando lá na sua conta. E os fundos imobiliários, por lei, eles são obrigados a distribuir no mínimo 95% do que entra no fundo imobiliário como lucro. Então você sempre vai ter um dinheirinho entrando ali que é como se fosse ser um aluguel que você recebe todos os meses. Agora vamos falar do IFIX. O IFIX ele é a reunião dos diversos fundos imobiliários que são listados na bolsa. E se a gente olhar a cotação do IFIX agora nos últimos tempos, a gente vai ver que ele está nas máximas históricas. E você deve estar se perguntando o que tem levado o mercado imobiliário subir tanto nos últimos tempos. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente vai falar porque o IFIX tem subido tanto nos últimos meses. Então, por quê? Porque a taxa de juros agora está numa tendência de queda. Haverá a próxima reunião do Copom nos dias 16 e 17 de setembro. E inicialmente a expectativa é que a taxa Selic se mantenha em 15% ao ano. Porém, olhando os juros longos, que são os juros futuros, já há uma expectativa de queda de juros tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Talvez esse ciclo se inicie no início de 2026, porém já existe uma expectativa na queda da taxa de juros. Isso pode ser entendido olhando os juros futuros, que já apresentam uma queda, sinalizando que pode ocorrer o início do ciclo do corte de juros no Brasil. Aparentemente, não há nenhuma chance de já iniciar o corte de juros na próxima reunião do Copom.
Mas o recuo dos juros futuros já impactou positivamente o IFIX, porque o mercado projeta os seus movimentos com antecedência e busca alternativas mais rentáveis de forma antecipada. Agora vamos colocar na tela uma figura para vocês verem, e essa figura ela ajuda a entender um pouco essa situação. Nós vemos que os juros longos estão caindo, principalmente daqui a 6 ou 9 meses. Então, nós recomendamos que você pare de olhar a taxa Selic em si e comece a olhar para os juros longos para entender os movimentos de mercado. Então, vocês já sabem, ou deveriam saber, que quando as taxas de juros caem, as cotas do fundo imobiliário sobem. Então, como o mercado projeta com antecedência esses movimentos, isso impactou positivamente o IFIX. Agora vamos colocar um outro gráfico na tela que vai explicar bem para vocês essa situação. Ele apresenta o comportamento do IFIX dos últimos meses comparado com a trajetória da expectativa da Selic do Banco Central até o fim de 2025. Em 2024, observamos que à medida que as expectativas de alta da Selic se intensificavam, o IFIX recuava em resposta ao aumento do custo de capital, ocorrendo uma migração dos investidores para a renda fixa. No entanto, com uma estabilização da Selic em 15% e a diminuição dos juros futuros, muitos investidores voltaram a se posicionar nos fundos imobiliários. Você aí deve estar se perguntando, será que é o momento ideal para entrar nos fundos imobiliários ou não? E que nem o Caio estava falando aqui, o mercado ele tende a antecipar os movimentos, então o IFIX ele já vem aumentando agora nos últimos tempos, provavelmente projetando essa queda no aumento de juros. Então, quando a taxa Selic efetivamente cair, provavelmente o mercado não vai ser tão impactado assim, porque ele já antecipou esses movimentos. E em relação aos fundos imobiliários, muitos fundos imobiliários já estavam bem descontados antes. Se a gente olhar ali no gráfico que o Caio trouxe, a gente vai ver que houve uma grande queda no IFIX ali no final de 2024, no início do ano. Só que ao longo agora de 2025, o IFIX vem se recuperando. Se você olhar, às vezes, o PVP de alguns fundos imobiliários, você vai ver que há um tempo atrás estava 0,94, 0,95 e agora muitos fundos imobiliários já subiram e o PVP já está mais próximo a 1. É um momento ruim de entrar? Não é, porque os fundos imobiliários eles estão então negociando a um valor justo. Só que é muito importante você cuidar em relação a acertar esse time do mercado. Às vezes você fica esperando uma queda maior e talvez essa queda não venha. A gente vem agora no movimento de aumento do IFIX e se você olhar os fundos imobiliários, você vai ter que julgar se é um momento bom para entrar, um momento não tão bom. Só que o que a gente sempre vê em relação aos indicadores, quando o indicador ele está próximo a 1, ainda é um momento interessante para entrar nos fundos imobiliários. Não é quando depois o IFIX subir muito mais e o PVP vai estar 1,05 que você vai querer entrar no fundo imobiliário. Às vezes não seja o momento ideal. E o importante também é você ir comprando aos poucos. Às vezes, se você não começou a comprar os fundos imobiliários, às vezes você pode comprar algumas cotas e ir acompanhando o mercado para conseguir ter mais conhecimento sobre esse mercado imobiliário. E se você já tem cotas de fundos imobiliários, você deve estar aí se perguntando: como que o IFIX agora está nas máximas históricas, mas eu tenho as minhas cotas e elas não se valorizaram? Para trazer de exemplo, vou mostrar aqui uma tabela para vocês, onde a gente consegue ver o valor de algumas cotas de fundos imobiliários quando estavam no topo histórico lá de 2020 e o valor dessas cotas agora em 2025. E a gente vai ver que essas cotas, então, elas acabaram com um preço menor do que elas tinham lá em 2020. Por exemplo, o XP-LG11. Se a gente vai olhar o valor em 2020, ele estava a R$ 150 a cota. Agora em 2025 a cota está a R$ 98. O HGRE11 em 2020 estava com a cota de R$ 200, agora em 2025 está a cota a R$ 115. Já o KNRI11 estava com um valor de cota de R$ 198, agora em 2025 está no valor da cota de R$ 144. Mas aí você deve estar se perguntando, como, por exemplo, esses fundos aqui, eles acabaram então com valor de cota menor e o IFIX está subindo. E o Caio vai explicar essa relação agora aqui para vocês. Então, para explicar essa relação para vocês, nós precisamos falar do Total Return, que é
quanto você considera do ganho, considerando a cota do fundo imobiliário e os seus dividendos reinvestidos. Então, quando a gente tem esse gráfico e essa máxima do IFIX, a gente tem que considerar também os proventos pagos. E os proventos pagos e os proventos reinvestidos também. Então, nós consideramos isso tudo para avaliar o total return. Por isso que você pode ter comprado uma cota há 5 anos atrás e está se perguntando, eu comprei essa cota a R$120, hoje ela está a R$80, o IFIX está na máxima. Como é que isso é possível? Será que eu fui enganado? O que é? Mas você precisa considerar a forma que os fundos imobiliários remuneram os seus cotistas, que é primordialmente através dos proventos. Então, para explicar isso, nós vamos trazer aqui para vocês um gráfico do fundo HGLG11, considerando ali, aparecendo duas linhas importantes para vocês aí no gráfico. A primeira é a linha vermelha, que considera o total return, considerando o reinvestimento dos dividendos, e a outra linha, que é a linha verde, considerando apenas o valor da cota. Então, a gente consegue ver a diferença discrepante da rentabilidade com o reinvestimento dos dividendos. Isso destaca o que a gente sempre falou aqui. Vocês precisam reaplicar os dividendos para ver esse efeito bola de neve acontecendo. E esse reinvestimento dos dividendos é ainda mais importante nos fundos de papel, pois eles não têm uma valorização patrimonial, um crescimento patrimonial, diferente dos fundos de tijolos, que pode haver ainda uma valorização patrimonial dos edifícios ali que eles estão gerindo. Para finalizar esse vídeo, nós queremos dizer então que há uma expectativa de queda de juros agora para o começo de 2026 e que o mercado já está se antecipando a esses movimentos. E se você quer aproveitar esse movimento, quem sabe é a hora de você começar a fazer os seus investimentos também. Porque talvez depois, quando efetivamente ocorra a queda de juros, talvez já tenha passado os melhores momentos para você entrar na renda variável. E se você quer comprar fundos imobiliários, você precisa analisar os indicadores dos fundos, ver como esses fundos estão sendo avaliados, principalmente no PVP, e analisar se é um bom momento para entrar ou não. Agora nós queremos saber de vocês. Conte aqui nos comentários se você tem algum fundo imobiliário, qual fundo você compra todo mês, se você tem reinvestido seus dividendos ou não, como está a sua expectativa em relação a essa queda da Selic e aumento do IFIX, você acha que vem mais aumentos por aí? Deixa aqui nos comentários que a gente vai gostar de saber o que vocês têm para contar para nós. Até a próxima!